Agora foi, iniciou. Então, bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco para mais um webinar do Hub Senai Paraná Cooperativo. Então, antes da gente iniciar aqui todas essas temáticas, vou pedir por gentileza para vocês fazerem o check-in de vocês. Deixa eu só ver um minutinho o link para eu mandar aqui no chat, né? Chat. Oi, o link está no chat também, para quem achar melhor. Oi, Cris. Todos conseguiram? Alguém me dá um joinha aí. Aí, foi. Bom, então, vou apresentar um pouquinho do Habitat Senai para vocês. O Habitat Senai é a unidade de negócios do Senai. Ele desenvolveu, então, esse projeto do Hub Senai Paraná Cooperativo em parceria com o CEPAR, né? Os pilares do Habitat Senai são estratégia de inovação, conexão e inovação. Nós já atendemos mais de 1.000 empresas, temos mais de 20 programas realizados de inovação aberta e temos mais de 240 startups atendidas também. Aqui estão alguns dos nossos clientes, nós temos muito mais, agora todas as cooperativas, né? As mais de 40 cooperativas que participam nesse projeto conosco, mas aqui estão só algumas. Bom, então o Hub Senai Paraná Cooperativo, ele é uma parceria entre o Sistema FIEP, o Senai e o Sistema CEPAR, na ala educacional do SESCOP, e ele tem por objetivo incrementar o processo de inovação dentro do cooperativismo. E para isso a gente oferece consultorias em inovação, produtividade, apoio na conexão com startup, e ecossistemas de inovação, bem como também acesso a fontes de fomento e conecta todas as corporações que fazem parte do Hub com a rede de institutos Senai de Tecnologia e Inovação do Paraná e do Brasil como um todo. Nossa estrutura, ela conta com 3 hubs de inovação, os hubs Senai Paraná Cooperativo na região Centro-Sul, que hoje está localizado em Ponta Grossa, na região Norte-Noroeste, que está localizado em Londrina, e na região Oeste e Sudoeste, que está localizado em Toledo. O projeto ele conta com um ciclo mensal de palestras e a palestra desse mês tem a temática Medindo os Impactos da Inovação. Então, hoje a gente vai explorar junto aí as nuances e os desafios associados à mensuração eficaz dos resultados inovadores das empresas. Por quê? Porque a realidade é que muitas organizações ainda apoiam as métricas de inovação em métricas tradicionais, aquelas desenhadas para projetos que a incerteza é praticamente nula, né? Então, no entanto, quando a gente mergulha no mundo da inovação, a gente entra em um território onde o erro não só é possível, como também é parte vital do processo. A incerteza é praticamente a única certeza que a gente pode contar nos projetos de inovação. E isso exige uma abordagem completamente diferente quando a gente trata de avaliar o sucesso e o impacto das nossas iniciativas inovadoras. Em um ambiente corporativo tradicional, a gente está acostumado a medir tudo, né? Desde o planejamento estratégico até a operação diária lá na ponta. No entanto, quando a gente fala de inovação, ela desafia as normas ao apresentar um alto grau de imprevisibilidade. Frequentemente, a gente não dispõe de todas as informações necessárias e os indicadores necessários para tomar decisões cruciais. Ou seja, então, para investir em um novo projeto, para interromper um projeto que não está dando resultado, ou até mesmo para dar seguimento em uma iniciativa promissora. Então, hoje a gente vai discutir quais são essas métricas e métodos de medição desses indicadores mais eficazes para capturar verdadeiramente o valor gerado pela inovação, superando os limites, as limitações das ferramentas convencionais, abrindo espaço para uma nova era de crescimento e transformações nas empresas que a inovação traz.
E tendo tudo isso em vista, então, hoje nós convidamos algumas pessoas que têm muita experiência nessa área para compartilhar seus cases, desafios e boas práticas. E quem vai fazer parte dessa conversa, então, é a Adriele. A Adriele é analista sênior do Núcleo de Projetos na Unimed Cascavel. A gente trouxe também o Cristiano Teodoro, que ele é coordenador na aceleradora Hot Milk da PUC, em Londrina. E também o William Nascimento, que ele é analista de inovação na Klabin. Então, agora, para iniciar essa conversa, eu vou convidar o Cristiano Teodoro para compartilhar, e ele tem muita experiência nessa parte de implementação de métricas de inovação e tudo mais. Então, Cristiano, pode ficar à vontade aqui e compartilhar todos o seu case e insights com a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia a todo mundo que está participando aí com a gente, os colegas que vão falar na sequência. Quero agradecer o convite do Habitat Senai, agradecer o Henrique Cabral, nosso coordenador, diretor aqui do Hub de Inteligência Artificial. Estou baseado aqui em Londrina. Eu vou compartilhar com vocês aqui e eu não vou conseguir enxergar Quantos vocês. eu estou coordenando. Pessoal, só cuidado com o áudio aberto, tá? Vocês estão vazando as conversas de vocês, vai vazar a senha do Pix, a senha aí, ó, tá? Então, vamos tomar cuidado aí com o negócio. Ativei o mudo aqui de quem estava falando. Eu vou soltar para nós aqui. Encheu a tela aí para vocês? Eu estou vendo ainda a tela do... Ah, sim. Encheu, foi? Para mim ainda está travado na tela do Teams, galera. Vocês podem confirmar se vocês estão vendo a tela de apresentação dele, que às vezes o meu Teams também dá umas travadas. Para mim também, está aparecendo o Teams. Isso. Vou de novo, peraí. Aqui, ó. Aquela hora tinha dado certo. Foi? Agora sim, só precisa colocar em tela cheia. Para mim parece um pouquinho. Tá mudando, tela cheia. Como é que tá aí? O meu não. Nada? Ele não está em modo apresentação, pelo menos para mim não. Para mim também não. Tá me ajudando aí. Vamos de novo. Qualquer coisa, eu compartilho aqui. Vou tentar de novo, tá? Só um tenta mais uma vez, se não der certo, eu compartilho. Certo. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui com esse cara. Carregando. Encheu? Foi? Como é que Tô tá? vendo a tela do Teams ainda. Pode deixar que eu tento compartilhar aqui. Então aí você vai me falando para passar, tá? Tá. Vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Vamos lá? Beleza. Deixa eu só soltar meu cronômetro aqui para não estourar o tempo. Beleza. Então pode passar o próximo, Ju. Foi? Não. Ai, Jesus. Aqui eu tô no terceiro slide. Segundo slide. Aqui ele tá parado. Aqui tá parado no primeiro ainda. Tá parado no primeiro. Só um minutinho, deixa eu parar a apresentação. Acho que agora vai dar certo. Pronto?
Pronto, vamos lá. Tá Aí, passando, né? beleza. Tá. Agora sim. Deixa eu só ver um negócio. Eu consigo mudar aqui, tá? É o que eu acho que não muda pro pessoal. Ah, então tá bom. Então Eu vai vou ter lá. que ir mudando. Mas só vai Então me dando. pode passar o próximo. Então vai lá. Acho que é esse, né? Pode passar. Já vamos sair desse aí. Tá no de inovação? Não, tá no primeiro. Oh, Deus. É, acho que é só no seu aí. Tenta. Todo mundo tá vendo o slide de inovação? Sim, sim. Talvez, Sim. vê se tem um botão no seu escrito sincronizar com o apresentador, Cristiano. Deixa eu Porque a só gente fez ver. um teste mais cedo, a gente passou pelo mesmo problema. Onde eu acho esse botão sincronizar? É para estar do lado de onde passa o slide, onde você tentou passar o slide ali. Ver se existe. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver. Mudou para vocês? É que É. eu que vou ter que continuar mudando, ó. Agora a gente tá no segundo slide. Isso, então deixa aí. Vamos assim. Então vai lá. Bom. Então, ó, para a gente não ficar aqui sofrendo. Então, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou o professor Cristiano Teodoro. Já estou com 25 anos aí de carreira, não só na inovação, acho que uns 15 desses 25. Parte da minha trajetória eu fiz em São Paulo, nesse primeiro braço aí do lado de 99 a 2012, então fiz especialização, mestrado e doutorado em virologia molecular, tive a oportunidade de passar em duas multinacionais, na Daidi, na Becton Dickinson, tive a experiência no AC Camargo e na USP, no INCOR, foi onde eu comecei a dar aula, na Unibanc, nem existe mais, e exerci alguma coisa no meu conselho, no Conselho de Biomedicina, na época, a primeira região, e aí foi a hora que eu fiz uma transição, voltando para o Paraná, depois de 12 anos em São Paulo, através do DB, que é o Diagnóstico do Brasil. Fiquei lá 2 anos em Curitiba e vim para Londrina, a partir de 2013, construir uma trajetória que trouxe a gente para esse bate-papo de hoje. Então, ao longo desse tempo, me vinculei à PUC como professor no curso de medicina. Eu tenho lá a cadeira de imunologia e de inovação e tecnologia em saúde, coordeno a Hot Milk desde 2016. Criei 2 startups, a RAIS e a Atendidoc. A Atendidoc é telemedicina e a RAIS, talvez o primeiro prontuário que controlava entrada e saída de paciente, dava a visão única do paciente, fazia um controle de no-show nos consultórios. Tem a minha empresa, que é a Lake, tem um programa de TV, que é o Move, que roda aqui na Tarubá, uma relação com a Raise, que é uma empresa de inovação de Curitiba. Alguns de vocês conhecem, porque algumas empresas que estão aqui participaram do prêmio Empresa Inovadora, né? Com a Venture, que é um fundo de investimento gaúcho, uma aceleradora. Fui presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, faço parte aqui do nosso ecossistema de inovação como conselheiro no Estação 43, sou conselheiro honorário do Conselho Regional de Biomedicina, 6ª Região, estou no Conselho Federal de Biomedicina, no Comitê de Inovação e na Associação Médica de Londrina, e participo aqui no Grupo Salos, que é a governança de saúde, o qual eu já fui presidente, e no APL de TI. Pode ir para o próximo. Então, a gente vai começar dando uma visão sobre a inovação, porque para poder medir, eu preciso saber se eu estou, né? Então, vamos lá, na sequência. Por que é importante inovar? A inovação, ao contrário do que as pessoas dizem, que se eu não inovar, eu vou morrer, a minha empresa vai ser extinta, até pode ser, mas na prática real, o que acontece com as companhias é que elas perdem competitividade de mercado, né? E aí é um problema geral no Brasil. O Brasil é um país que ainda tem que evoluir muito no ponto de vista de inovação corporativa. A gente tem muita inovação na academia por conta de pesquisa básica e tudo mais, mas quando a gente fala do produto, serviço que causa impacto, a gente ainda tem um caminho a ser percorrido como país, como economia. Próximo. Nesse sentido, é sempre importante a gente entender, pode passar o próximo, Gil, a gente entender em que momento a minha empresa está e aonde eu me classifico dentro dos processos de inovação. Tudo tem métrica, né? Nada é tirado da cabeça das pessoas, ou da minha, ou de quem quer que seja que trabalha com inovação. Obviamente, as ideias, né, vêm dessa nossa criatividade, mas a gente pode
se estabelecer dentro de uma forma didática, sendo respaldado por modelos de inovação. Então, eu posso ter uma inovação mais simples até uma inovação mais complexa. Próximo. E aí, ó, a gente pode classificar em 3 pilares, né, esses processos de inovação. A minha empresa não inova, a minha empresa não faz inovação, eu não tenho um departamento de inovação, a minha empresa é pequena, ou a minha empresa é muito grande. É possível transformar as coisas de todos os aspectos: rede, estrutura, processo, performance, sistema, serviço, canal, marca, engajamento com os consumidores, né? A gente aqui na Tarobá vai fazer um grande processo de inovação em relação à marca, um rebranding, um reposicionamento, para ter um novo diálogo com o nosso cliente final. E qualquer companhia pode fazer isso, e a gente vê isso constantemente, empresas renovando marca para dialogar melhor com o seu cliente final. E aí já é a primeira pergunta, né? Como eu dialogo com o meu cliente final? Aquilo que eu mostro que eu sou realmente está adequado ao momento? Então, às vezes, um pequeno movimento a gente pode classificar como uma inovação. Próximo. E, como eu disse, a gente pode radicalizar nesses processos todos. Eu deixo de ser quem eu sou, eu mudo completamente meu produto. Então, hoje, eu vendo suco, amanhã eu passo a vender sofá, né? Então, eu posso fazer algo totalmente radical, eu posso melhorar alguma coisa, e talvez o melhor exemplo dessas inovações foi o processo de evolução do smartphone, né? Quando ele passa de apenas um aparelho, de um falar com o outro, para ser um multifuncional, até algo totalmente disruptivo no cenário, algo que não existia até aquele momento e a partir daí passa a existir. Então, é possível, dentro de um prisma, de uma mandala, de percepção de inovação, que qualquer empresa de qualquer tamanho possa entrar nesse drive e possa exercitar isso dentro do seu negócio. Próximo. E aí entra um pouco das ferramentas, né? A gente tem uma pegada hoje que é a inteligência artificial, isso está na moda, né? Para muita gente é algo novo, mas o conceito da IA não é novo, ele sempre esteve no backstage. Agora ele está vindo para nós, usuários comuns, para a gente poder mexer com isso. E a inteligência artificial, ao contrário de que muita gente pensa, né? Não anda por aí e não tem sentimento. Esse aqui é um card de 2001 do filme AI do Spielberg, que coloca uma inteligência artificial na personificação de um indivíduo, né? Então, a gente tem ali um sistema que vai cumprir ordens. Então, o mais importante é eu saber que ordem eu vou dar para esse sistema, que pergunta que eu faço e que comando que eu quero. Então, sempre tem um ser humano interagindo e dando comando. Eu peguei essa definição aí, que é uma tecnologia que permite a máquina simular comportamentos ou ações, que é a definição que a IBM usa para os produtos e cadeia de serviço da inteligência artificial deles. Próximo. Isso já está no nosso dia a dia, né? Vários segmentos de mercado utilizam a inteligência artificial em diferentes níveis, né? Até um laboratório aqui em Londrina, que os equipamentos, e a gente tem aqui nos robozinhos, nessa parte mais de baixo aqui, os equipamentos estão conectados a um algoritmo que mede o desgaste do equipamento. Isso está lá na manutenção do fornecedor do equipamento. Então, quando dá um sinal que aquele equipamento pode parar, o próprio fabricante manda alguém para fazer a manutenção. Eu estava conversando com o dono do laboratório ontem, ele falou: Cris, às vezes aparece o pessoal lá sem eu saber, eles estão vindo, nós viemos aqui trocar tal peça para não quebrar. Imagina numa linha de produção, você poder antecipar cenário e evitar que essa sua linha de produção pare. Tem um outro amigo médico que ele fez, e é o meu médico, né? E eu recebo os pushes dele para falar quando eu tenho que ir no médico, orientações de consulta, e isso tudo está num chatbot de inteligência artificial. Próximo. Então, essas coisas já estão, pode passar o próximo, já estão conosco no dia a dia. Para eu inovar, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Próximo. E aí a gente tem aí tendências em relação a essas ferramentas que a gente pode utilizar. Eu quero destacar uma delas aqui,
desse gráfico da Gartner, que está bem embaixo desse prisma, no centro, que é democratização da inteligência artificial, ou seja, é eu levar a mais usuários, não é, o poder dessa ferramenta. Lembrando, é uma ferramenta que eu posso querer utilizar ou não. Então, aqui vai outra para a gente pensar. A minha empresa precisa de inteligência artificial para criar inovação? Eu tenho que ter alguma coisa para dizer que sou inovador? Às vezes não precisa, né? Próximo. E o impacto disso tudo está aqui, né? Se eu já tenho um porte maior e posso lidar com isso, tenho capilaridade, então vou olhar para onde o mundo está indo e onde meus competidores estão indo. E aí a gente vê um gráfico de entrada dessas novas tecnologias. Destaquei 3 para a gente que já faz parte ou está entrando fortemente no mercado nesses próximos 2 a 5 anos a partir de 2024. Serviços em nuvem de inteligência artificial, então a gente está falando das Big Techs, então eu tenho que ter algum tipo de relacionamento com isso. A visão computacional dos processos e serviços e produtos que a gente faz, e a própria inteligência artificial generativa, que é um modelo diferente de inteligência artificial. A gente poderia dividir a IA em 2, a leve e a pesada. A leve é o que está no dia a dia de todos nós, a pesada é algo que ainda é teórico, que seria esses autômatos terem a vontade própria. Tipo esse filme novo aí que a Jennifer Lopez fez, que o robô de IA, ele assume personalidade própria, tenta acabar com a humanidade, vai para outro planeta e tal. Um filme legal de assistir, tá? Próximo. E aí, ok, juntei todas essas coisas e eu vou pegar o começo da fala da Juliana e vou casar com essa do Peter Drucker, que todo mundo usa, é uma referência e a gente, se eu não conheço, preciso conhecer. Se eu não medir, eu não gerencio. Não existe processo de inovação se eu não identificar o que eu quero e o porquê que eu quero inovar. Então, eu preciso ter métricas, eu preciso ter indicadores. Ah, não sei nem do que você está falando, a gente não trabalha com isso aqui. Próximo. Existe uma centena desses indicadores-chave de desempenho. A Juliana falou que a gente costuma usar os tradicionais. É verdade, aqui é uma fotografia um pouco do tradicional, mas olhando a pegada da inovação. Para o tradicional é fácil. Vendeu mais, vendeu menos, né? Produziu mais, produziu menos, quebrou mais, quebrou menos, né? Quem faltou, quem não faltou, quem toma mais café, quem toma menos café. Você pode medir qualquer coisa, né? Mas quando eu falo do processo de inovação, a coisa fica um pouco mais intangível. E aí, alguns especialistas sugerem que a gente pode usar algumas coisas, como, por exemplo, taxa de sucesso. A pergunta é, o que é a taxa de sucesso? Né? Qual que é a taxa de sucesso da minha empresa, do meu colaborador, do meu produto, do meu serviço? Confiabilidade tem a ver com o que a minha marca representa para o meu cliente final. Redução de custo, investimento em P&D. Aí você já fala, pô, Cristiano, eu não faço pesquisa e desenvolvimento, como é que eu posso ter um indicador desse? Não precisa, né? Então, são exemplos de coisas que a gente pode utilizar para tentar, ou pelo menos dar o primeiro passo para entender esse universo da inovação e como a gente está andando com isso. Próximo. E aí, a gente pode separar e não está na ordem, a barra da esquerda não é entrada e a barra da direita não é saída, tá? A gente pode entrar com indicadores de entrada para a inovação, então, são coisas como, por exemplo, medir potencial dos nossos colaboradores, participação dos nossos colaboradores, como que o nosso produto está saindo, né? Na saída, lucro vezes produção, percepção de confiança, percepção de marca, se esse produto causou impacto e alterou o mercado, as formas com que eu inovo, a partir de ideias de colaboradores, de open innovation, interação com o mercado externo, com outras empresas, com um parceiro, o impacto disso na minha cadeia de produto. Eu passei a ser mais notado, meu produto passou a liderar um determinado segmento. Essas fontes de inovação, elas podem vir
de planejamento estratégico, de demanda espontânea, eu posso contratar consultorias, né? E isso termina em, eu preciso criar novas tecnologias para isso? Ou eu posso usar tecnologias já existentes? Então, ó, o próprio exemplo da inteligência artificial, a gente tem também aí uma dezenas de ferramentas de inteligência artificial que eu posso utilizar para criar novas coisas, e não eu querer programar a minha própria inteligência artificial, até por isso ter uma curva de produção, né? Fazer uma IA totalmente nativa precisa de um grau de complexidade maior. Próximo. E esse aqui é um dado interessante. Algumas empresas que estão conosco participaram lá do prêmio Empresa Inovadora, e a Reise fez um trabalho para identificar o potencial de inovação das companhias. Eu gosto muito desse quadro, porque ele dá 5 dimensões de medidores de inovação. Vai desde planejamento estratégico, capital humano, gestão de projetos, financiamento, sustentabilidade, com 5 eixos principais: estratégia, organização, processos, potenciador, não estou enxergando. Potenciadores e impacto. Então, veja, eu posso usar tudo, posso usar parte, ou se ainda a minha empresa não está num nível de maturidade suficiente, eu ainda tenho que fazer um trabalho anterior, que é o trabalho da cultura, da inovação dentro do ambiente corporativo. Próximo. Isso tudo depende da visão da liderança. Então, e liderança não é só o dono, liderança não é só lá o board de diretores, liderança não são só os acionistas. Liderança é que cada um de nós exerce no nosso dia a dia, dentro da área de trabalho que a gente tem na nossa companhia, na nossa empresa. Então, é a proatividade que a gente tem nas coisas que a gente faz. Obviamente, quando isso é permitido na companhia. Então, isso é muito de visão. Próximo. E aí eu quero trazer para vocês um trabalho que nós fizemos lá na Associação Brasileira de Startup de Saúde, junto com a ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, para identificar o potencial ou o uso de inteligência artificial nos processos de inovação dos hospitais privados no Brasil. Isso é uma pesquisa muito legal que a gente fez. E aí a primeira pergunta que a gente fez foi essa aqui, ó. Você utiliza inteligência artificial como ferramenta para a solução de problemas na sua instituição? E 38% dos entrevistados aí desse universo disseram que sim. A grande maioria ainda não utiliza, né? Próximo. E aí a gente perguntou, o que você utiliza? Chatbot de atendimento, que é esse que a gente usa aí, o mensageiro comum para perguntar coisas. Meu pedido está atrasado, como que o negócio está aqui? No caso da saúde, um grande número para apoio à decisão clínica, e aqui a gente já tem um nível de complexidade diferente, né? Uma outra parte para análises de imagem médica, isso já é consolidado no meio da saúde, né? E outra parte para a segurança da informação. Então, aqui é um recorte interessante, porque a gente ainda tem margem para a utilização não só da IA, mas como ferramentas tecnológicas para trazer novos inputs para o próprio negócio, seja na saúde ou seja no agro. Eu consigo saber o tempo de entrada e saída de um caminhão que vai descarregar soja lá no meu silo. Por que demora? Por que atrasa? Não, eu preciso, a minha linha de produção está atrasada, mas está atrasada por quê? Porque o fornecedor não entregou a matéria-prima, porque a minha produção está muito devagar, tem algum problema ali. A gente percebe também que nesse universo, não só na saúde, mas em outros lugares, a gente tem um pátio de equipamento muito antigo, as empresas não investem na atualização dos equipamentos. Isso também é uma forma de inovar e é uma forma de melhorar os processos. Próximo. E aí a gente perguntou uma outra coisa, vocês têm estratégia para trabalhar inovação e utilização de inteligência artificial para os próximos anos? A maioria não tem. E também não tem uma área ou pessoas dedicadas para lidar com isso. Então, se eu não tenho isso, eu também não vou ter nada de indicador e não vou ter como olhar. Próximo.
alguns exemplos de quem já utiliza, não só inteligência artificial, também inteligência artificial, para mudar ou inovar alguma coisa dentro da sua cadeia de produto. E olha, pessoal, é assim. O KPI faz parte do segredo da estratégia das companhias. Então, é muito difícil alguém vir e compartilhar o que ele usa para medir, o que ele mede dentro do planejamento estratégico da ação daquela companhia. Mas, olha, a Unimed Nacional já tem relacionamento com startups para identificar fraudes. Então, eles veem se os pedidos não são duplicados, se aquilo que foi pedido é aquilo mesmo, e em 5 meses eles conseguiram, através desse sistema todo, identificar aí uma possível fraude, ou uma evasão de 4,2 milhões de reais, ou seja, eu segurei isso nos meus cofres e acaba virando uma economia que pode ser vista como lucro. Isso aí você pode colocar em qualquer processo. Essas métricas, eu estou olhando o processo. Próximo. Lá no agro, a gente tem uma startup aqui de Londrina, a TracePack, que ela consegue fazer o monitoramento dos equipamentos e dar uma visão em tempo real para a tomada de decisão, seja da cooperativa, seja do agricultor, seja de uma empresa qualquer ou quem trabalha com esse tipo de coisa. A TracePack hoje já é uma empresa internacional, já tem 2 rodadas de investimento, ou seja, eles têm o indicador, eles têm o que eles querem medir. Próximo. Da mesma forma, a Bart Digital trabalha em uma outra área do agronegócio, que é a área de títulos e garantia de crédito agrícola. Fez uma fusão recentemente com uma outra startup, já operaram mais de 20 bilhões de forma digital, ou seja, eu dou celeridade, ajudo os meus clientes, né, e potencializo e fico mais competitivo no mercado. Próximo. Caminhando para o final. Sequência, próximo. A pergunta mais importante quando a gente pensa em indicadores é o que eu quero medir. E esse é o exercício que cada um tem que fazer. Então, eu quero implantar inovação. Primeiro, preciso. Segundo, o que eu vou medir. Na sequência, por que nós vamos fazer isso. Tem que ter uma razão. Eu quero medir se a xícara põe mais ou menos. Por quê? Eu tenho que responder essa pergunta antes. Eu preciso disso? Essa pergunta vem antes. Então, quando a gente se reunir para definir potencial de inovação ou implementação de inovação, a métrica ou KPI, quem vai definir somos nós mesmos. Então, esse grupo vai selecionar que métrica é importante para cada coisa que eu quero medir dentro da minha corporação. E essa medição, próximo. E essa medição, ela faz parte do planejamento estratégico. Então, é o global da empresa? Mas também é o planejamento estratégico da área de inovação relacionado a todo o resto da companhia. Então, eu preciso ter isso bem definido, e planejamento estratégico não é o que eu faço em janeiro e serve para dezembro e é imutável. Ele é contínuo e tem que ser adaptável a cada novo cenário. Próximo. Porque, no final, esses indicadores é como a telemetria da Fórmula 1. Né? A telemetria, para quem gosta de Fórmula 1, os caras no box, ou, às vezes, em outro país, estão medindo tudo o que acontece com o carro em tempo real. Então, em tempo real, eu consigo alterar a pressão do freio, eu consigo alterar a pressão aerodinâmica, eu consigo alterar o balanceamento do equilíbrio do carro durante a corrida com o carro andando se ele parar no box. E é isso que a empresa precisa fazer. Eu preciso ter uma visão em tempo real para melhorar minha tomada de decisão, para aumentar minha competitividade, para eu corrigir rotas e para eu adequar o meu produto e o meu serviço para o mercado, para o meu cliente interno e para o meu cliente final. Então, o que eu colocaria dentro de um universo para que a empresa pudesse medir? Isso sendo grande, média ou pequena. Cada um numa esfera própria de entrada de inovação. Foco no cliente. Eu preciso entender, e aqui o cliente é o cliente interno também. Eu preciso ter um olhar cuidadoso e assertivo com o meu colaborador, porque a companhia não é algo que anda. A companhia são as pessoas que fazem o trabalho do dia a dia.
Eu preciso ter com o meu cliente final, mas também com os meus stakeholders e os meus parceiros fornecedores. Lembra? Se está chegando atrasado, o que eu posso fazer com esse meu fornecedor para eu ajudar ele a ser mais rápido e mais ágil e me ajudar a ser mais rápido e mais ágil? Antecipar o desfecho, acabei de narrar isso. Eu consigo ter tomada de decisão mais clara e mais rápida quando eu estou medindo e estou enxergando o que acontece no dia a dia. Me permite criar uma esteira de novos produtos, né? A gente tem aí as cooperativas de saúde. Qual é o novo produto que a cooperativa de saúde está oferecendo para o usuário? Para mim, Cristiano, que usa o plano de saúde, o que eu tenho de novo? O meu perfil com 50 anos é o mesmo perfil de alguém com 24 para consumir saúde? Lá no agronegócio, o produtor médio é o mesmo do grande latifundiário? Eu tenho as soluções em escala para os dois? Então, a partir do que eu crio, eu meço, né? E a minha empresa, ela precisa estar combatendo fraude e desperdício. A gente sabe que, de um modo geral, na indústria, 30% do retrabalho, 30% da despesa é retrabalho e desperdício. Como que eu melhoro isso? Então, primeiro eu preciso entender o que eu quero melhorar, por que eu quero melhorar e criar o próprio indicador. Mas vamos criar um indicador aqui que não existe nos livrinhos? Vamos, não tem problema nenhum. Isso é totalmente factível e permite você a traçar o seu próprio caminho. Open Innovation. Hoje, uma estratégia muito valorizada e fundamental para a competitividade das companhias é a relação do Open Innovation, que é a inovação aberta. E a inovação aberta é eu consumir algo pronto de alguém. Pode ser startup, pode ser empresa de tecnologia, pode ser alguém que tenha algo totalmente novo, que mude a minha cadeia, melhore o meu serviço ou produto que eu não tenho e não vou gastar tempo para desenvolver aquilo. Então, esse conceito de Open Innovation, ele também é maior do que a gente imagina. E, por final, isso tudo acaba em performance e competitividade. Eu também preciso medir o meu desempenho na saída do meu produto, do meu serviço. Próximo. Para fechar, então, fica para a gente mais uma do Drucker. Planejamento de longo prazo não diz respeito a decisões futuras, mas as implicações futuras das decisões presentes. Então, a gente precisa ter a empresa conectada na sua própria telemetria para que a gente possa corrigir a pressão do carro à medida que o carro anda e tentar ser mais competitivo e, quem sabe, chegar no pódio. Próximo. Fica aqui meu muito obrigado por participar aí com vocês. A gente vai ficar junto até o final. Tem ali o meu QR Code com contato para o meu LinkedIn, tem meu e-mail ali embaixo, redes sociais. Fica à vontade, passei 1,5 minutos aí do meu tempo de 25 de fala. Obrigado, pessoal. Perfeito, Cristiano, muito obrigada. Acredito que essa tenha sido uma introdução perfeita aí para o tema, que agora a gente vai trazer outras duas pessoas para apresentar o case deles. A gente vai convidar o William da Klabin, mas só quero retornar aqui um ponto que foi comentado, que é justamente isso quando a gente fala de inovação, é saber o que medir, né? O que faz sentido nesse novo contexto, novas formas de medir. Então, a gente utiliza aí todas as novas tecnologias que a gente está surgindo no mercado, né, para nos apoiar e saber como a gente vai tomar decisões a partir disso, né, saber vincular todas as nossas ações quanto inovação com o planejamento estratégico da empresa, da organização no geral. Então, obrigada, vou só parar de compartilhar aqui e convidar o William, né, trouxe uma apresentação do Cristiano, agora eu vou trazer o William aqui também. Então, o William, ele é analista de inovação na Klabin. William, seja bem-vindo. Pode ficar à vontade aí para compartilhar o case de vocês que estão nesse processo, né, de implementação de todas as métricas de inovação e dentro da Klabin. Compartilha com a gente como é que está sendo tudo isso. Bom dia, gente. Queria agradecer também o Senai pelo convite, né? A gente foi bem legal o começo começar com o Cristiano ilustrando essa questão de a gente não tinha combinado, né? Acho que não sei nem se a gente já se conhecia, Cristiano,
Mas foi bem legal você comentar, por exemplo, de olha, antes de medir, eu preciso ter um alinhamento estratégico, não? Eu preciso ter uma estratégia de inovação na companhia. Então, o histórico do que do que eu vou contar aqui é meio que a gente passou por isso. Então, então eu vou contar começar um pouquinho contando sobre a Klabin, só para dar uma leve introdução aqui sobre o tema. Mas eu vou compartilhar então sobre o histórico da nossa área também, então da área de inovação dentro da Klabin. E aí vocês vão ver que a gente passou mais ou menos por essa questão da estruturação primeiro. A gente já acompanhava métricas ao longo dessa estruturação da área de inovação, da estratégia de inovação na companhia. E aí agora a gente percebeu, a gente chegou no momento de consolidar então essa estratégia de inovação com métricas mais precisas, mais robustas. Então a gente já acompanhava algumas métricas, mas vocês vão ver que agora a gente está se especializando em acompanhar da melhor forma possível, eu espero, né? Bom, aqui está o site da nossa da área de inovação da Klabin. Então aqui tem um histórico de vários projetos. Então quem tiver interesse em conhecer depois, aqui embaixo tem o Inova Klabin. A Klabin é uma das gigantes do setor de papel e celulose. Uma pergunta que eu não fiz ainda. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá passando tudo bonitinho. Sim, sim. Que é uma das coisas que a gente percebeu nos eventos presenciais, sempre dava problema, sempre tinha algum problema do PowerPoint, alguma questão de configuração. E aí, na pandemia, a gente percebeu que no online também dá problema, né? Coisas fogem do nosso controle. Mas então a Klabin é uma das gigantes do setor de papel e celulose no Brasil. A gente tem 23 plantas, 22 no Brasil e uma na Argentina. Então a gente está presente em oito diferentes estados no Brasil. Produz mais de 1,5 milhão de toneladas de papel, de celulose. Enfim, a Klabin tem 4 unidades de negócio, então florestal, celulose, papéis e embalagens. Então a gente detém o processo inteiro, né, da floresta até a produção dos sacos industriais ou de papelão ondulado, né, dentro da unidade de embalagens. E aí a área de inovação, ela está dentro da diretoria que engloba essas cinco áreas diferentes. Então, dentro da nossa diretoria, junto com inovação, estão sustentabilidade, está também o P&D. Existe também uma área de TA, então de tecnologia de automação, então que é quem cuida do plano de digitalização e transformação digital da companhia. E também a área de grandes projetos. Então, geralmente, acho que o projeto mais famoso, principalmente para o pessoal do Paraná, deve conhecer o Puma, né? Então, é a área que cuida desse tipo de grandes projetos. Então, nós estamos todos dentro da mesma diretoria. Isso facilita bastante em termos de alinhamento com a estratégia de sustentabilidade da companhia, com a estratégia de transformação digital, por exemplo, com a estratégia de novas fábricas, né? E aí, a nossa área começou em 2018. Peço desculpas pela tosse. A nossa área começou em 2018, então no finalzinho de 2018, era só a minha gerente e mais uma pessoa da nossa área, que foi desmembrado dentro da área de estratégia e mercado. Então a gente começou com vários benchmarks, então com várias empresas diferentes que já possuíam uma área de inovação. Meio que foi a época do boom, né, de quando começaram as áreas de inovação em grandes empresas. Então, basicamente, a gente desenhou como poderiam funcionar os nossos projetos, nossos testes, e como poderia funcionar a área. Então, em 2019, a gente começou a testar, então começou o desenvolvimento da área, digamos assim, que é onde a gente começou a fazer as primeiras POCs, o primeiro contato com startups, os primeiros contatos com grandes parceiros. Então, foi quando começou também, quando veio a Plug and Play para o Brasil, que é um ecossistema de inovação bem famoso do Vale do Silício, e a gente começou a parceria com a Plug and Play. E depois, em 2020, a gente começou a atingir. Então, em 2019, começaram os primeiros testes, as primeiras POCs. Em 2020 foi quando a gente começou a conseguir conversar com a empresa inteira, ainda de maneira orgânica. Então, a gente passou a ter programas com todas as unidades de negócio, desafios com todas as unidades de negócio, das 4 que eu comentei, por exemplo, também com áreas parceiras, como gente de gestão, planejamento operacional, logística e suprimentos, TI. E foi quando a gente começou a ter as parcerias globais. Então, a Plug and Play, como eu comentei, chegou ao Brasil em 2019, a gente iniciou a parceria com eles em 2019, mas começou a ter testes, por exemplo, ter POCs, ter contato com o ecossistema internacional mesmo em 2020. Aí, em 2021, que não tem uma bolinha aqui,
de 2021 para 2022. Foi quando a gente começou a desenhar, eu já vou explicar um pouco melhor, mas quando a gente começou a desenhar estratégias de inovação na companhia, então a gente fez uma série de mudanças aqui em contato com a diretoria, né, com o C-Level, e também em contato com todas as unidades de negócio, então também em contato com o que eu chamo de a nossa lista do Papai Noel, que são o que outras empresas chamam de multiplicadores de inovação, são as pessoas de cada área, de cada unidade de negócio com quem a gente tem uma relação muito boa, e a gente consegue desenvolver projetos. E aí, a partir de então, a gente chegou num momento de aperfeiçoamento. Então, a ideia agora é, além de ser referência para toda a companhia, né, nessa questão de inovação, e ser referência no negócio de papel e celulose, como companhia mais inovadora, a gente está no momento de ter uma gestão eficiente de métricas. Então, não é que nesse começo, que no benchmark, no desenvolvimento, a gente não fazia acompanhamento de métricas, mas a gente percebeu que algumas, como o próprio Cristiano falou, algumas métricas de inovação, elas são bem específicas, né? Não adianta você usar métricas engessadas de projetos que, como a Juliana tinha comentado no começo, não tem risco. Não tem risco tecnológico, não tem risco processual. Então, esse é o momento em que a gente está redesenhando as nossas métricas e redesenhando a forma como a gente faz a gestão dessas métricas. Então, os nossos números, que a gente acompanhava desde o começo, então a gente tem um banco de startups que ele é público a toda a companhia. Então, originalmente era um Excel, que era uma planilha de Excel do time de inovação. Então, todo desafio que a gente faz, todo contato em eventos, contato com o próprio Senai, com a própria Plug and Play, que a gente conhecia startups, a gente adicionava nessa planilha de Excel, que era interna só do time de inovação. E aí a gente transformou isso numa ferramenta dentro da intranet da companhia, que é pública a todos os colaboradores. E ela é feita em formato de cards, com palavras-chave. Então, se a pessoa procurar inteligência artificial ali, ela vai encontrar todas as startups que têm alguma relação com inteligência artificial. Se ela quiser monitoramento remoto, enfim. Então, já existem mais de 2.000. Esse número está até um pouco desatualizado, porque acho que a gente já passou das 3.000 startups mapeadas no nosso banco. Mais de 600 startups que a gente já teve contato, inclusive a própria 3P, que a gente já chegou a fazer uma POC lá no passado. Mais de 50 POCs com todas as unidades de negócio envolvidas e com áreas parceiras também. E aí, então, como eu falei, lá para entre 21 e 22, a gente percebeu que antes dessa questão das métricas, a gente precisaria estruturar a estratégia de inovação da companhia. Então, como funcionaria a governança de inovação na Klabin? Então, a gente fez, lá no meio de 2021, alguns encontros. Então, primeiro a gente trouxe pessoas do mercado, então, tanto de universidades, quanto de grandes empresas, quanto de grandes ecossistemas de inovação, como, por exemplo, o próprio IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, para falar com a diretoria sobre o tema inovação. Então, primeiro a gente fez uma parte de aculturamento. Então, trouxemos sobre a questão de cultura de inovação para a diretoria. Depois, a gente passou a desdobrar isso em quais eram os territórios de inovação que cada unidade de negócio deveria explorar. Então, aí a gente avançou, sai da esfera da diretoria, vai para a esfera gerencial e coordenadorias, para identificar principalmente quais são os principais desafios que cada área tinha. E como a inovação poderia ajudar nesses desafios, né? Como a inovação poderia resolver esses problemas, digamos assim. E aí, então, depois disso, a gente voltou, então, separamos em unidades de negócios essa parte do trabalho, para que depois, no final do ano, a gente construísse e consolidasse a estratégia de inovação na companhia, separado por unidades de negócio, mas, no final, consolidado como uma coisa só. Então, foram 8 diretorias envolvidas, a gente fez 27 workshops com cada uma das unidades de negócio diferentes, mais de 200 colaboradores engajados, e no final, em 2021, a gente chegou ao número de 160 unidades mapeadas. Isso contando todas as unidades, né? E aí, então, como eu falei, a ideia é separado por unidade de negócio, então, que aí cada unidade de negócio passa a ter o seu próprio comitê de inovação. Esse comitê de inovação responde a uma comissão de inovação, onde estão diretores de todas as unidades de negócio juntos. Então, por exemplo, no meu caso, vocês estão vendo aqui a florestinha atrás de mim, eu cuido da área florestal, dentro do pilar de inovação na Klabin.
Então, eu tenho lá o Comitê da Florestal, onde tem só o pessoal da Florestal, então a diretoria da Florestal, os gerentes, coordenadores, o pessoal que participa dos projetos. Então, é uma forma de dar visibilidade também às pessoas que participam dos projetos. Então, nossa senhora, peraí, eu vou precisar pegar um carregador. Ai, ai, Ó, mas acontece, só um ó, minuto. ó que bacana essa narrativa que o William está trazendo, né? A Klabin começou em 2018 com essa visão de inovação e o processo como um todo, se a gente for olhar, maturou agora em 2024, né? Então você precisa ter um tempo. Inovação é outra coisa que eu não comentei lá, enquanto o William vai carregando ali o computador. Tem que ter tempo de maturação. Você tem que ter recurso e tempo. Se você não tiver recurso e tempo, tudo que você começar vai dar errado. É assim, 99%. Eu não colho resultados amanhã. Isso é um caminho, por isso que a gente precisa estar alinhado com a visão de futuro para essas coisas dentro da companhia. Pronto. E é bom que você fez esse comentário sobre a questão do recurso e do tempo, Cristiano, porque no Comitê de Inovação, a ideia é justamente discutir os projetos de inovação que estão sendo realizados em cada unidade de negócio, né? Mas mais do que isso, às vezes até pedir recursos. Então, olha, a gente tá no meio do projeto aqui, tá indo bem ou tá indo mal, independente se resultado de inovação pode ser bom ou ruim, né? Quando dá errado também é resultado. Mas, olha, o projeto está indo super bem ou está indo super mal, mas a gente vê potencial, tem como contornar se estiver indo super mal, e a gente precisa de um recurso para conseguir continuar o projeto. A gente vislumbra que vai ter X retorno, enfim, mas é uma forma também de angariar recursos para a continuidade ou para o início de projetos, então, o comitê de inovação. E aí depois, cada comitê trabalha separadamente, então a sua unidade de negócio, todas as unidades de negócio veem o que está sendo ideias de projetos. Ou um projeto que afeta, por exemplo, como eu falei, a gente possui a cadeia inteira, né? Então, da floresta até a embalagem final lá. Então, muito provavelmente coisas que afetem o custo de produção da unidade de negócio da florestal vão afetar também o custo de embalagens lá no final, né, da ponta, né? Então, ou questão, por exemplo, como recentemente teve o European Green Deal, que modificou alguns parâmetros em termos de rastreabilidade, para garantir que as nossas madeiras, né, que vão para virar celulose, que depois vira papel, que depois vira embalagem, que elas vêm de uma origem rastreável, né? Então, esse é um projeto, por exemplo, e aí essa comissão de inovação reporta para uma comissão de estratégia, que aí está alinhada com os direcionamentos estratégicos de onde a companhia quer chegar, e, se necessário também, se for um investimento muito grande, geralmente depende, aqui cada esfera tem o seu valor a ser liberado de recursos, né? Então, dependendo da quantidade de recurso financeiro necessário, aqui no Comitê de Inovação já é o processo de decisão, já é realizado aqui mesmo. Mas, a depender do valor, pode chegar até a questão da comissão de investimentos, que aí trata sobre grandes valores, né? E aí, então, dos comitês de inovação, a gente tem 5 comitês de inovação, então tem das 4 unidades de negócio, florestal, celulose, papéis e embalagens, e existe também um comitê de inovação do P&D, que é onde, que inclusive conversa com todas as outras unidades, com os comitês de todas as outras unidades de negócio, né? O nosso P&D é dividido em P&D industrial e P&D florestal, e o direcionador de o que vai ser discutido no P&D, né? O que vai ser pesquisado no P&D, vem das unidades de negócio. Então, por isso o P&D tem um próprio comitê também, onde ele discute, onde é discutido os principais projetos e quais são os direcionadores para as próximas novidades aí no P&D. E aí, a gente estruturou, então, junto com a parceria de uma consultoria chamada InnoScience, que aparece aqui no cantinho do slide, quais eram os pilares de inovação da companhia também. Então, chegamos a 3 pilares de inovação: o de gente e sustentabilidade, que é focado em
gente e sustentabilidade. Então, como melhorar a vida do colaborador e como facilitar também os processos de contratação, admissão, enfim, como melhorar o relacionamento entre Klabin e colaborador. E também em termos de Klabin e meio ambiente, né? Então, quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só do ecossistema, do planeta, né? Mas eu estou falando também das comunidades locais, então como é a relação entre a Klabin e as comunidades locais, mas também não só como negócio, mas dentro das nossas próprias unidades. Então, a gente teve um projeto bem bacana sobre a questão de substituir os plásticos que vêm nos EPIs. Que EPI geralmente vem muitos plásticos descartáveis. A questão de excelência operacional é um outro pilar de inovação da companhia. Então, como a gente faz melhor o que a gente já faz, e com menos custo e com maior produtividade. E o pilar de novos negócios, esse mais especificamente direcionado ao P&D, mas como a gente faz novos negócios, então, barreiras feitas de plantas, quando eu digo barreiras, eu quero dizer barreira a oxigênio, o que vai na embalagem lá, tá? Então, barreira a oxigênio, barreira à umidade, barreira a micro-organismos. Então, como a gente substitui essas barreiras, geralmente são feitas de plástico, né, ou metal, no caso da embalagem de LPB, de longa vida, né? Como a gente substitui isso por materiais renováveis, biodegradáveis, recicláveis, que possam ser reciclados junto com o papel, por exemplo, ou como a gente utiliza novos materiais como lignina, nanocelulose, microcelulose, para produzir outras oportunidades de negócio. Então, das opções, das oportunidades de utilizar a nanocelulose, por exemplo, é no mercado de cosméticos, né? Então, durante a pandemia, a Clamin até teve uma notícia que ficou bem famosa, que a gente passou a utilizar a celulose como espessante do álcool em gel, né? Que estava em falta na pandemia. E aí, dentro da área de inovação, a gente trabalha tanto com inovação aberta quanto com empreendedorismo. Eu vou falar bem rapidinho sobre as ferramentas que a gente usa aqui. Então, em inovação aberta, a gente usa o Klabin Mais U, que é nosso relacionamento com universidades, e também os desafios Klabin Pitch Day, que são bem parecidos o processo. A única diferença é que nos desafios Klabin, geralmente é o scouting. Então, como a gente chega na lista final de startups ou de soluções, através de um parceiro ou de uma busca interna nossa. E no Klabin Pitch Day, a gente publica nas redes sociais da Klabin. Então, até se vocês entrarem no LinkedIn da Klabin, até junho, até mês passado, a gente estava com um pitch day aberto, um desafio aberto sobre a questão do crédito para o nosso e-commerce. Então, é onde o pitch day é uma busca passiva, né? A gente põe o desafio para o mercado e recebe as inscrições. E dentro da área de empreendedorismo, a gente tem o Plano Sua Ideia, que é o programa de ideias para todos os colaboradores da Klabin, independente da esfera hierárquica deles, darem ideias sobre o seu cotidiano. E aí isso pode vir pequenos projetos de inovação, de uma simples mudança ali de um local onde fica determinada coisa dentro da fábrica, a grandes projetos de substituição de compostos, por exemplo, na parte de filtragem dos resíduos. Aí tem o programa de melhoria contínua da Klabin, que é o Superar. A trilha de analytics, onde junto com a área, então dentro da área de tecnologia de automação, a gente tem uma área de análise de dados da nossa mesma diretoria, e junto com eles a gente compõe uma trilha de analíticos onde a gente ensina pessoas de diferentes áreas na Klabin a lidarem com análise de dados. Então, descentralizar esse conhecimento, né? Como a gente descentraliza esse conhecimento. E o Klabin Lab, que é uma forma de a gente trabalhar com metodologias ágeis, design sprint, onde a gente reúne pessoas de diferentes processos, de diferentes áreas que estejam envolvidas no mesmo processo, mapeia como funciona o processo hoje, como ele deveria funcionar e se nesse mapeamento de como o processo deveria funcionar existiu a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta, a gente parte para o desenvolvimento dessa ferramenta, seja com fornecedor externo ou interno. Aqui um breve mapa dos nossos parceiros, internacionalmente falando. E o nosso P&D, então, ele é focado em 5 áreas de desenvolvimento, 5 rotas de desenvolvimento. Então, qualidade da madeira, novos produtos e novas aplicações para celulose, novos produtos e novas aplicações em embalagens, novas tecnologias ou novos produtos baseados em recursos florestais, como eu falei, da lignina, por exemplo, ou da nanocelulose.
E novas tecnologias para melhorar o meio ambiente, melhorar não, né? Para melhorar a nossa relação com o meio ambiente, digamos assim. Por exemplo, a questão da substituição de combustíveis fósseis. Atualmente a gente tem duas plantas piloto, uma de produção de MFC, que é a celulose microfibrilada, e uma de lignina. E só em 2023 foram gastos mais 60 bilhões de reais. Era milhões. 60 bilhões é muita coisa. Com o P&D, com a nossa diretoria, né? Então, P&D, transformação digital, inovação, sustentabilidade. E aí, então, como eu falei, a gente chegou num momento onde a gente percebeu que, além de acompanhar quantas POCs a gente fazia, algumas POCs tinham um retorno financeiro, algumas não tinham retorno financeiro, e aí as que não tinham retorno financeiro, como a gente mede isso, como a gente percebe se a POC foi bem sucedida ou não. E aí a gente começou a levantar que seria necessário mapear mais do que só quantas POCs foram feitas, e das POCs que deram retorno financeiro, qual o retorno financeiro delas e quantos relacionamentos a gente teve. Então a gente passou a mapear, por exemplo, número de demandas que a gente recebeu, então não só quantas viraram de fato POCs, quantas de fato viraram projetos de inovação, mas quantas demandas a gente recebeu das áreas, então de cada unidade de negócio e das áreas de apoio, número de iniciativas de inovação realizadas a partir de cada uma das demandas. Então, por exemplo, um Klabin Lab não necessariamente pode culminar numa POC. Talvez só uma mudança de um mapeamento do processo ali e um redesenho da forma como o processo funciona já seja satisfatório como entrega, né? Então, quais o número de iniciativas de inovação feitas a partir do número de demandas recebidas, aí quais os tipos de ações, então se foi Klabin Lab, se foi Klabin Mais U, se foi Pitch Day, se houve parceiros envolvidos, aí sim, quantas startups a gente conversou, quantas a gente mapeou para cada desafio, como foi o fluxo de vendas, digamos assim, no caso, fluxo de compras, né, das startups. Então, bom, quantas se inscreveram para o desafio, quantas a gente selecionou para o pitch, quantas a gente selecionou para a imersão pós-pitch, da fase de acordo de confidencialidade, onde a gente troca mais informações, e quantas de fato passaram a desenvolver uma POC. Quantas POCs, qual a taxa de sucesso de cada uma das POCs, né? Então, sucesso não necessariamente sucesso financeiro. É, dos projetos que as POCs foram bem-sucedidas, quantos foram implementados, então qual o percentual de rollout, de implementação da tecnologia de fato, se teve retorno financeiro, se teve outro tipo de retorno, das que não foram implementadas, e aí esse talvez seja o principal ponto a ser mapeado, das que não foram implementadas, das POCs que foram bem-sucedidas, mas não foram implementadas, qual o principal motivo? Foi custo? Foi impedimento tecnológico? Então, por exemplo, hoje a gente está passando pela troca do ERP da Klabin, então a atualização do SAP, do SAP. Então a gente está atualizando para o SAP S/4HANA. Houve casos em que a gente fez a POC, deu certo, mas a gente precisa aguardar a implementação do SAP S/4HANA para você não implementar uma ferramenta que, assim que trocar de SAP, vai ser desatualizada, né? Então, é um motivo importante que indica se mesmo a POC bem sucedida não avançou para uma implementação. Quais outras iniciativas a gente fez? E aí, métricas por projeto. Então, como o Cristiano falou, KPIs específicos de cada projeto. Não um projeto para florestal, sobre substituição de uma máquina lá por uma outra máquina, ou tinha um projeto bem legal que era de pilotar uma máquina florestal por controle remoto. Esse projeto a ideia dele é segurança. Tem também uma questão de produtividade, mas o principal foco dele é segurança. Então, eu não vou poder falar de um KPI de redução de custos para um projeto de segurança, porque eu não estou falando de custo de produção, eu estou falando de segurança do meu colaborador. Pode ter que, em alguma esfera, exista alguma questão de a gente consiga relacionar de alguma maneira com custo? Pode ser, mas o principal KPI desse projeto não vai ter relação com financeiro, né? Vai ter relação com índice de segurança, enfim, de conforto do meu colaborador. E também uma métrica importante é avaliar o tempo de cada etapa. Então, do pitch day, do dia que as startups vieram se apresentar para a gente, até o começo da POC, a gente fez em 2 meses. Beleza. Então, o jurídico foi rápido na questão dos acordos de confidencialidade, compras foi super rápido na contratação, enfim, a equipe foi super rápida no retorno. Ah, não, demorou quase um ano. Então, a gente avalia, qual foi o fator limitante? Foi o jurídico? Foi a equipe técnica? Foi questão financeira? Enfim.
E aí a gente também, dentro da área de inovação, a gente também trabalha com fomento, tá? Então, leis de fomento, como a Lei do Bem, por exemplo. Então, a gente passou a mapear também qual era o retorno em termos de leis de fomento, seja reembolsável ou não reembolsável. E para quantos projetos foi possível conseguir esse tipo de ajuda, né, de apoio. E aí a forma como a gente utiliza isso, como a gente passou a mapear essas métricas, é através do PPM. Então, o PPM já faz parte do Office 365, na Clubinho a gente usa o Office 365. Então, já existe a ferramenta da Microsoft, né, que é o PPM. O nosso é um pouquinho modificado, então, algumas especificidades relacionadas ao nosso negócio. E a ideia de fazer através do PPM é que tanto o P&D quanto a área de automação já usavam essa ferramenta. E aí a gente está implementando isso para inovação e para sustentabilidade, para que seja uma ferramenta integrada só para a diretoria. Então, para que toda a diretoria de inovação, de P&D, inovação, projetos, sustentabilidade, consiga ter mapeado os mesmos índices, digamos assim. Alguns vão ser específicos por área, né? Mas que consiga ter um panorama geral da diretoria como um todo. E aí dentro dessa tela aqui, ó, a gente tem, então, quando a gente vai cadastrar um novo projeto, e aí a gente fez isso tanto com projetos históricos, projetos antigos, lá desde 2018 até hoje, a gente, algumas informações são obrigatórias, algumas informações não são obrigatórias. Então, projetos, como eu falei, projeto muito focado à segurança na florestal, não vai ter, talvez, uma estimativa de retorno de custo. Então, isso eu não preciso colocar. Mas para um projeto eu vou otimizar a produção ali na fábrica de embalagens, se eu produzo, como a quantidade de caixas que eu produzo. Então, cada caixinha que eu vou produzir, eu preciso ter um planejamento, né, de tamanho, de impressão. Se eu otimizo esse planejamento através de uma inteligência artificial, de uma outra ferramenta, eu consigo aumentar a minha produtividade. Esse é um exemplo claro de um projeto que vai ter uma informação sobre retorno financeiro. Então, para isso, eu coloco essa informação. E aí, aqui, eu só rasurei ali os nomes dos projetos, tá? Por motivos de confidencialidade. Mas a gente tem diferentes etapas. Então, aqui, os responsáveis pelo projeto são as pessoas do nosso time de inovação. As diferentes etapas é que uma vez que eu submeto o projeto através do PPM, eu submeto no sentido de para o controle, né? É um projeto que já foi aprovado. Ele pode ficar em diferentes esferas. Então, a análise da pessoa técnica da área, então, para garantir que as informações que a gente colocou ali são coerentes com a demanda da área técnica. Análise gerencial, então, depois de passar pela área técnica, vai para a nossa gerente avaliar. A aprovação da área de negócio, então, uma vez que ela avaliou, deu tudo certo, a pessoa da área de negócio, desculpa, eu troquei. A aprovação da área de negócio é quando a pessoa técnica valida as informações. Da análise do PMO é que a gente tem uma pessoa dentro da nossa área de inovação que faz esse trabalho de PMO tanto do P&D quanto dos projetos de inovação. Então, que valida que todas as informações que precisavam ser preenchidas ali estão preenchidas. Aí vai para a nossa gerente aprovar, e ela aprovando, passa a ser uma proposta de projeto, ou depois que o projeto é concluído, volta para a análise gerencial para ela validar que o projeto foi concluído. E aí, então, com base nas informações que a gente preenche nessa primeira tela, a gente consegue ter um panorama de todos os projetos de inovação. Então, ó, alguns vão ter retorno financeiro, como eu comentei, alguns não vão ter retorno financeiro. Aqui a gente consegue separar eu rasurei aqui também a parte de números, tá? Então, enfim, por motivos de confidencialidade também. Mas, ó, o custo previsto do ano, o custo realizado do ano, qual é o saldo, qual é o tipo de inovação que foi desenvolvida, qual é o pilar de inovação, então se é focado em segurança, se é dentro do pilar de sustentabilidade, se é um projeto para novos negócios, se é um projeto focado em excelência operacional, qual é o tipo do projeto, então se é um Klabin Lab, se é um Pitch Day, se é um desafio do Klabin, se é um Klabin mais uso, se é um projeto de acompanhamento. Então, no comitê de inovação de cada unidade de negócio, a gente também faz acompanhamento dos projetos que não passam pelas nossas áreas, mas são projetos de inovação. Porque inovação não necessariamente precisa estar centralizada numa área, né? A ideia é que as áreas de inovação, com o tempo, elas deixem de existir e que a cultura de inovação esteja tão implementada na companhia que você não precisa ter uma área centralizadora dessas informações. Em que pé que estão? Então, como a gente está implementando ainda o PPM, vocês podem ver que aqui
no previsto, no concluído, ainda tá bem longe do 100%, mas é porque tem projetos que são antigos e que a gente ainda está colocando as informações, e projetos que estão em andamento, que esses já estão mais bem preenchidos. E aí, o principal desafio, então, nessa etapa em que a gente está, é cultura de inovação. Então, a cultura não só a cultura de realizar projetos de inovação e de estar sujeito ao risco, mas a cultura de mapear as métricas desse tipo de projeto. Então, é muito comum a gente mandar para a área de negócios, e a área de negócios fala assim, nossa, não sei, não vou conseguir estimar qual vai ser o retorno, porque eu ainda não tenho ideia de como, eu preciso saber como vai funcionar a solução para eu saber qual vai ser o retorno. Então, às vezes as pessoas têm muita dificuldade com isso. E tudo bem, não tem problema não saber o retorno na hora de iniciar o projeto, né? Assim, não é que não tem problema não saber o retorno na hora de iniciar um projeto. Mas, como eu falei, nem todos os projetos vai ser possível você mapear o retorno logo de cara. Então, mas a pessoa tem que ter algum tipo de métrica, né? Como utilizando a frase do Peter Drucker lá, se você não consegue medir, você não vai conseguir gerenciar. Então, você não consegue validar por que esse projeto é importante. O difícil nessa parte de cultura é explicar para as pessoas que a métrica não necessariamente vai ser financeira. Porque as pessoas têm muito enraizado essa questão de, não, só vou fazer o projeto se tiver retorno financeiro. O tipo de projetos diferentes, então, a quantidade de tipos de projetos diferentes que uma área de inovação trabalha. Então, isso é um desafio também. Tentar uniformizar uma coisa que não é uniforme, uma coisa que é completamente diferente, né? Também categorizar o que é só acompanhamento e o que é um projeto de fato. Aí, essa é uma responsabilidade específica da nossa área. Então, dividir, por exemplo, o que é um projeto da área técnica, em que eles só utilizam a área de inovação como apoio ou como validador no comitê de inovação, e o que é, de fato, um projeto com a nossa área. E o principal desafio que a gente teve aqui foi de mapear o histórico da companhia. Então, a Klabin é uma empresa de mais de 120 anos, e que na cultura dela, não falando da boca para fora, mas na cultura da companhia, a Klabin sempre foi uma empresa inovadora. Não inovadora no sentido como a gente conhece hoje, projetos de inovação, mas no sentido de estar sempre à frente das tecnologias do seu tempo. Então, uma das coisas mais inovadoras da Klabin, por exemplo, no histórico dela, é a questão de plantar em mosaico. Então, a gente não, junto com o talhão produtivo, dos 720 mil hectares que a Klabin tem, mais de 40% é área nativa, não é área produtiva, porque a Klabin planta em mosaico. Então, uma parte é talhão produtivo, uma parte é área nativa, uma parte é talhão produtivo, uma parte é área nativa. Isso é uma forma tanto de preservar as áreas nativas, né, então preservar a biodiversidade nas nossas áreas, quanto de preservar, por exemplo, os rios aéreos, preservar até a eficiência do talhão produtivo. Então, não é só uma questão de sustentabilidade, mas de produtividade também. E isso é uma coisa que a Klabin faz há 60, 70 anos atrás, antes de ser obrigatório na legislação, por exemplo. Então, mapear esse histórico de projetos inovadores na companhia de 120 anos para cá tem sido o nosso principal desafio. E aí, então, é isso. Deixo aqui meu e-mail só. Não coloquei outros contatos, mas precisando, estamos à disposição. E depois vai ter um momento de dúvidas também, né? Estamos abertos aí a benchmarking também, quem quiser conhecer depois, quem quiser um contato mais aproximado. Legal, William, muito obrigada. Nossa, amei a apresentação, que é bem vida real, assim, né? Acredito que todo mundo tenha se identificado em algum momento, que, refrisando ali, até o Cristiano falou aquela hora no meio, que é importante ver esse processo de maturidade, sabe? Esse histórico não é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar hoje e no final do ano a gente já vai ter todos esses indicadores mensurados para a gente conseguir apresentar resultados e tudo mais. A área de inovação, ela é uma área nova. Então, ela envolve toda uma construção e exige um nível de maturidade até para entender o que faz sentido e o que não faz. Porque, como foi dito muitas vezes aqui, esses retornos muitas vezes não vão ser financeiros, né? Não só financeiros. Existem muitos outros tipos de retorno que podem ser importantes e agregar muito valor em outras áreas dentro da empresa e dentro da cooperativa. Então, acredito que vale cada um sentar e analisar ali, junto com o planejamento estratégico, junto com as pessoas estratégicas dentro da organização, o que faz sentido e onde vocês enxergam valor, para daí sim a área de inovação conseguir mensurar
todas essas coisas, não só o retorno financeiro, e conseguir mostrar ali que a cooperativa é inovadora, que a gente está agregando valor em muitas outras áreas também. Legal, então vamos agora convidar a Adriele. Deixa eu Oi, bom dia. compartilhar a tela aqui da Adri. Aqui. Ai, meu Deus. Ó, teve até gente aqui me chamando. Ai, deixa eu parar aqui que travou. Teve gente já até me chamando aqui, pedindo contatos depois, que vai rolar benchmark, a gente gosta sim. Deixa eu voltar para apresentar a tela da Adri. Ai, não tá indo do outro jeito, é assim, calma. Se você quiser, eu consigo, acho, compartilhar também, Ju. Aqui, ó, foi. Foi? Opa, Jesus. Adri. Então, agora, Adri, seja muito bem-vinda. A Adri é da Unimed Cascavel, ela é analista sênior de núcleos e projetos. Ela vai apresentar aqui tudo que eles têm construído também de métricas de inovação. A Unimed Cascavel é uma das cooperativas que fazem parte do Hub Senai Paraná Cooperativo. Então, Adri, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade. Obrigada, Ju. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Então, primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, em nome da Unimed Cascavel, para a gente estar compartilhando um pouquinho das nossas práticas de inovação. Assim como os colegas, a Unimed Cascavel não é diferente, né? Então, a gente vem numa evolução em relação principalmente à maturidade da inovação dentro da organização. Então, a gente iniciou essas práticas lá em 2018. Hoje a gente já em 2024 ainda com muita coisa evoluiu, mas ainda com bastante coisa para evoluir. E eu acho que a inovação ela nunca é da noite para o dia, né? Ela sempre é uma construção que vem aí ao longo do tempo, somado a uma série de esforços aí que a organização vem trabalhando. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Ok, então vamos lá. Gente, eu trabalho então já na Unimed já há 13 anos, hoje eu faço parte do setor núcleo de projetos, que basicamente, entre várias frentes, uma delas é a inovação, então essa vertente ela está vinculada diretamente na parte de núcleo de projetos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como acontece a parte de inovação dentro da Unimed Cascavel, mas principalmente focado aí na mensuração e nos resultados nos 4 pilares que a gente trabalha. Então, ao decorrer do tempo, né, conforme nós fomos adquirindo maturidade, nós entendemos que a inovação, ela não era aquela unicamente que acontecia ou que vinha dos programas, né, ou interno ou externo. Então, a gente entende que a inovação hoje, dentro da cooperativa, ela parte de 4 principais pilares, que são as inovações propriamente ditas de processos, né? As inovações voltadas aí a produtos, as inovações de serviços e as inovações dos programas internos e externos. Então, a gente gosta de lembrar que nem sempre uma inovação ela está vinculada à tecnologia, mas a gente percebe aí um movimento que cada vez mais a tecnologia tem estado presente assim nas mudanças e principalmente na aplicação dessas inovações na prática. Então, uma mudança que nós fizemos, eu não sou da área de tecnologia, mas uma mudança que cada vez mais a gente tem feito é a convergência com a área de TI da cooperativa, justamente para que a gente consiga implantar de uma forma muito mais sistêmica, muito mais fluida com as áreas dessas inovações e justamente com o olhar de quem tem o know-how quando a gente está falando de uma inovação aí que envolve tecnologia para poder apoiar aí esse processo dentro da organização. Então, eu vou conversar com vocês basicamente como a gente mede os resultados desses 4 pilares, trazendo aí exemplos práticos de como nós fizemos essa implantação e de quais são os resultados que a gente tem colhido. Hoje, nós entendemos que a inovação, de fato, ela tem uma série de indicadores não vinculados a retorno financeiro, como satisfação, próprio NPS, enfim, uma série de outros indicadores até que os colegas trouxeram, mas hoje eu vou trazer aqui o nosso foco que foi no retorno sobre investimento ROI. Por quê? Porque há alguns anos já, desde que a gente começou a trabalhar a inovação, como que eu explico para a diretoria, para minha alta direção, o investimento que eu estou pedindo
para colocar lá na minha linha orçamentária em inovação. Então, vamos dizer, estou pedindo lá 1, 2, 3, 4, 5% do faturamento da organização para investir em inovação. Tá, mas o que isso me retorna? Então, hoje a gente tem tentado, já com o aprendizado que nós obtivemos ao longo dos anos, a gente tem tentado trazer cada vez mais o ROI para esses projetos. Mas aí a gente cai naquela, né? Tem projetos que é muito difícil a gente conseguir mensurar qual foi o ganho financeiro obtido, né? Qual foi o retorno financeiro obtido. Então, o que a gente tem trabalhado aqui quando a gente fala de ganho? A gente abriu um pouquinho o leque, então esse ganho ele pode vir aí desde aumento de receita, lucratividade, ou ele pode vir de redução de custo, então é um custo que já existia, a gente conseguiu reduzir, ou através de hora homem trabalhado, redução de sistemas, enfim, aí a gente abre aí um leque. E também no nosso caso, que faz muito sentido para a cooperativa de saúde, que é custo evitado. Então, principalmente quando a gente fala aí de custos que são aqueles vinculados à saúde do nosso beneficiário, ou seja, eu reduzo um tempo de internamento, então eu tenho um custo evitado de tantos por cento, e aí a gente tenta trazer isso para dentro do nosso ROI, para conseguir, de fato, quantificar esses investimentos e o retorno deles junto à nossa alta direção. Então, ROI é aquele básico que todo mundo conhece, que a gente utiliza, que é o ganho obtido menos o valor investido, divididos pelo valor investido, onde menor do que zero, então a gente tem aí prejuízo, igual a zero a gente tem um empate do que o que eu investi e o que retornou, ficou exatamente zero, e maior do que zero, então a gente tem aí um ganho, tá? Então, trazendo aqui alguns exemplos práticos do que nós aplicamos de inovação em processo, trouxe aqui 3 exemplos de como a gente fez esse cálculo. Então, basicamente, aí no ano retrasado, nós iniciamos em 2019, na verdade, finalizou em 2022 a troca do nosso ERP, que foi uma prática aí voltada principalmente à parte tecnológica, onde a gente conseguiu aí melhorar uma série de processos, automatizar, e aí a gente trouxe a quantificação. Como que a gente fez isso? Pegamos ali 3 setores básicos que foram, claro, tiveram mais, mas aqui para a gente exemplificar, eu trouxe 3. Setor de contas médicas, financeiro e tecnologia. E o quanto essa troca do ERP impactou e qual foi o retorno que ele nos trouxe. Então, lá no contas médicas, a gente conseguiu redução de equipe de 18 para 16, o que me gerou uma redução, uma redução de quadro funcional, né? Então, em 2 anos e meio, aí estou falando de 560 mil, que foram uma redução de custo, além da melhoria e otimização de processo, através do cálculo de homem-hora trabalhado, onde a gente conseguiu realocar esses colaboradores para outras atividades, sem necessariamente precisar aumentar quadros, talvez em outras frentes, em outras vertentes, né? Então, ali a gente teve uma melhoria nos processos que resultou em 418 mil, totalizando dentro do contas médicas 979.111. Quando a gente vai para o financeiro, a gente teve também redução de quadro funcional de 17 para 13 colaboradores. Não quer dizer, gente, que redução de quadro funcional necessariamente a gente saiu mandando todo mundo embora, mas sim, nós tínhamos demandas em outras áreas que estavam com o processo de contratação aberto, e o que foi possível realocar esses colaboradores para essas áreas foi realocado, né, através do processo de recrutamento interno. Então, de 17 colaboradores, a gente conseguiu sair para 13, com uma economia de 576 mil. A melhoria e otimização de processos, 243 mil, e redução de tarifas, aqui especificamente de um processo bancário que era feito, foi aproximadamente 3 mil reais mês, o resultado em 2 anos e meio de 931.200. Quando a gente fala da parte TI, que foi a maior impactada, houve uma redução também de quadro funcional, de 17 para 14 colaboradores, uma redução de custo, né, de 1.070 mil, mais 10 sistemas que a gente cancelou, que eram sistemas paralelos a esse ERP, então contratos paralelos que a gente precisava manter, porque o nosso atual ERP ele não comportava aquela demanda. Então, aí foram 5.303.000, com cancelamento de 10 contratos que foram que foram cancelados ou substituídos, que deu ali dentro da área de tecnologia 6.373.000. Basicamente, o nosso resultado final desses 3 setores foram 8.284.146,
o custo, que foi o custo de implantação do projeto, mais a mensalidade desse projeto aí ao longo desse período, foi de 3.420.000, logo o resultado final foi de 4.863.199, um ROI de 1,42, que significa que a cada R$ 1 investido, a inovação retornou para a gente 1,42, né? Então, foi um resultado bacana, até porque a partir desse momento, esse foi o primeiro grande projeto que a gente trouxe, esse tipo de apresentação de ROI para a diretoria, e aí a gente conseguiu começar a quantificar e mostrar que, de fato, a inovação, sim, ela tem um custo, porque às vezes quando você fala, eu trocar um RP vai me custar 3,5 milhões, nossa, mas às vezes é um custo que é considerável, então a diretoria ela olha com um olhar um pouco mais aguçado em relação a isso, mas aí também quando você mostra o retorno, ele é muito bacana porque você vê que de fato a inovação ela trouxe um retorno financeiro muito bacana aqui nesse sentido. Outros processos, então, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. Custo evitado de 4 milhões, 4 milhões e meio do pagamento alternativo for service. Então, as cooperativas de saúde também têm um método de pagamento para as clínicas, laboratórios e hospitais. Aqui a gente fez um pagamento, uma inovação na forma de pagamento. Então, um pagamento que a gente chama empacotado, onde você não paga mais por utilização e sim pelo serviço. Então, por exemplo, se o cara faz 10 exames de sangue ou faz 5, o valor pago para o laboratório é sempre o mesmo. Com isso, a gente consegue reduzir tanto as possibilidades de fraude, né? Ou seja, se ele fez 5, a gente perdeu um valor, mas se ele fez 15, a gente ganhou. Então, a gente sempre trabalha com um valor pré-fixado, empacotado com alguns prestadores para tentar reduzir tanto a parte de desperdício quanto principalmente atuar nessa frente de custo evitado. Outra questão que a gente trouxe aqui foi 247 mil de custo evitado por envio de notificações digitais para clientes inadimplentes, economia de 2.426.000 em negociações de compras de medicamentos, também através de uma inovação que veio em processos. Tivemos aí uma economia de 250 mil aproximadamente em negociações de compras de materiais, além do custo evitado de aproximadamente 375 mil com a produção de vídeos equipe interna. Então, essa aqui também foi uma inovação que ocorreu dentro da equipe de marketing, que foi trabalhada e a gente conseguiu colher esse resultado. Houve aí, dentro da parte de eventos, uma inovação que gerou aí uma economia de 765 mil, com a otimização dos processos de eventos, o custo evitado de 120 mil de mês com processos de liminares e também 650 mil com processos de notificação de intermediação preliminar junto à nossa Agência Nacional de Saúde, através de processos aí que foram que a gente investiu em inovação e que trouxeram aí esse retorno para a operadora. Quando a gente fala aí de inovações em produtos, a gente também trouxe, que antes a gente não fazia, que foi bem bacana, a gente começou a fazer, aplicar o ROI, inclusive, nesses tipos de produtos. Então, aqui, nós iniciamos a comercialização aí de um novo plano, até acho que o Cristiano trouxe na fala dele, né? O que a operadora tem trazido aí como novos produtos. Então, aqui esse é um exemplo de novos produtos que foi feito especificamente para uma grande empresa aqui de Cascavel, né? Que era uma necessidade que eles trouxeram até a operadora. Nós atendemos essa necessidade, nós criamos um produto específico para esse cliente, a gente regulamentou ele junto à ANS e esse produto ele tem nos trazido muitos resultados aí econômicos financeiros e também a parte de propriamente digitalização junto ao e-commerce. Então, esse novo produto que a gente chama de plano essencial, a gente percebe que quando a gente está falando de operadora de saúde, nosso maior balizador sempre é a sinistralidade, que é basicamente o quanto o nosso cliente paga, qual é a receita que ele gera e o quanto ele gasta na utilização de exames, consultas, enfim, hospitalar. E esse plano ele tem dado um retorno positivo, ou seja, a lucratividade dele ele tem dado bem bacana, né? Que trouxe aí de fato um olhar diferenciado para será que eu tenho que vender somente o que o mercado oferece ou a gente precisa também inovar em planos e produtos, né? Frente aos resultados que a gente tem obtido aí com esse novo produto aí que foi lançado, com esse novo plano. Outra frente também a parte de e-commerce, onde nós investimos aí, né? A Unimed Cascavel ela não tinha a parte de comercialização de produto online. No começo foi foi bem disruptivo para a gente, porque envolve uma série de legislações específicas, né?
Os planos hoje eles são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, então existe uma certa complexidade na hora de comercializar esse tipo de produto, porque as informações elas precisam estar de uma forma muito bem clara e muito esclarecida para esses clientes, porque a gente sabe que é um número grande de informações quando a gente fala de um contrato de plano de saúde, né? É diferente você comprar online enfim, uma roupa, um outro tipo de produto. Então, quando a gente fala de serviço, a complexidade do contrato, a legislação, tudo que tem por trás, ela é muito mais robusta, então tem que ter um certo cuidado. A gente trouxe aí. Basicamente, foi feito um investimento para o desenvolvimento desse e-commerce. Esse e-commerce hoje, ele já teve mais de 900 vídeos que foram comercializados diretamente por lá, ou seja, pessoas que entraram no nosso site, abriram lá, fizeram a simulação, já fizeram toda a contratação online, né? Então, obviamente, a gente teve um investimento tanto para desenvolver isso, quanto para fazer a campanha de divulgação, né? E hoje, basicamente, o nosso e-commerce, ele está dando um retorno bem bacana, que para cada R$ 1 investido, a gente está tendo 7,53 de retorno. Então, ele paga R$ 1 investido e ainda me retorna 7,53. A gente considera sempre aí também o cálculo de quanto é a média de permanência desse beneficiário no nosso produto, ou seja, a gente tira aí a gente faz a estatística projetada, né, para entender qual seria o retorno desse cliente, desse beneficiário na nossa carteira, para poder incrementar o cálculo do ROI. Então, às vezes, existem alguns momentos que a gente trabalha também com o núcleo de formações estratégicas, onde inclusive a gente usa predição de carteira, alguns dados estatísticos também voltado para comportamentos futuros, para a gente conseguir aí trazer esses números da forma mais real possível para o presente, né? Quando a gente fala em inovações em serviços, eu trouxe aqui alguns outros exemplos também que a gente tem trabalhado inovação e como a gente tem mensurado e calculado aí esses retornos. A operadora de saúde hoje ela tem uma série de serviços, né? Que fazem parte do portfólio dela. Então, hoje, uma das frentes da operadora de saúde é atuar principalmente na Promoprev, que é promoção e prevenção de doenças, porque a gente já entendeu que hoje é mais barato eu manter esse cliente saudável do que arcar com o custo da doença, propriamente dito, principalmente quando a gente está falando de um cliente que já desenvolveu uma doença crônica, e aí a gente entra em níveis de complexidade, crônicos complexos e até aqueles que de fato entram em finitude da vida, então a gente sabe que o custo desse beneficiário ele permanece aí muito mais alto a partir do momento que ele está doente, então a gente tem investindo muito a nossa parte de inovação, também voltado para os projetos de promoção e prevenção. Aqui alguns exemplos, o antitabagismo, saúde corporativa, onde a gente vai até as empresas que são clientes Unimed, a gente faz o perfil de saúde daqueles colaboradores, entende quais são os hábitos de vida deles, se eles têm hábitos saudáveis, se não têm. Então, vai uma equipe especializada, né? Eles fazem desde a gente fala, né, aferição da saúde, dos dados clínicos desse paciente, né? Como se fosse uma anamnese, e também eles fazem a parte educativa desses profissionais para melhorar até o entendimento deles sobre alimentação saudável, estilo de vida, enfim. Projeto Cegonha, que também é muito voltado para as gestantes, né? Desde quando ela inicia a gestação até o pré-parto e pós, né? Parto puerpério, enfim. Aqui eles trabalham também a questão desde via de parto, enfim, uma série de questões que é feita. A questão de gerenciamento de casos complexos, então aqui já estou falando de pacientes crônicos complexos, ou seja, aquele que já tem um diagnóstico e que provavelmente ele não vai ter uma melhora clínica. Ele já entrou num momento que a doença dele é irreversível, então a gente só entra na parte de controle, né? Então a gente tenta fazer todas as inovações e melhorias possíveis para que ele não entre nesse estágio. Na medida, programa aí com foco na obesidade, gerenciamento de outras doenças crônicas, mas não a complexa, então aqui a gente ainda consegue fazer reversão de quadro, atenção domiciliar, rede de cuidados, idoso bem cuidado, entre outros. Vou falar especificamente para vocês do programa Abraçar, que é um programa que a gente fala, né, que não é só uma dificuldade de quem está no sistema
segmento de saúde sabe que terapias hoje é uma grande demanda latente para todo mundo. Mas a gente traz aqui alguns resultados também fora do ROI. Então, a gente também mede fora do ROI. Aqui tem alguns exemplos. Por mais que hoje a gente tenha tentado focar bastante no retorno financeiro, a gente tem uma série de outras métricas, né, por trás disso, que a gente vai medindo, monitorando e mensurando para ajudar depois, principalmente na análise. Porque o ROI, ele me traz o retorno financeiro, que ok, é o que, vamos dizer assim, é o que paga a conta no final do dia, né? O caixa é o que tem o programa tem que se pagar, mas também eu tenho que olhar qual é o impacto que isso está causando nas vidas das pessoas, qual é o desfecho que isso está trazendo aí para esses beneficiários. O programa Abraçar é basicamente um programa que a gente tem hoje voltado a crianças que têm transtorno de espectro autistas, que têm o diagnóstico de TEA. Então, é uma crescente tanto no diagnóstico, na evolução do diagnóstico, né? E também é uma crescente no número de crianças que estão já nascendo com esse tipo de comorbidade. E esse programa ele tem um índice de satisfação de 89,2%. O NPS dele acaba sendo muito alto porque as famílias têm uma aceitação muito boa, porque de fato ele transforma vidas, né? Então aqui a gente está vendo o resultado da inovação além do financeiro, 92,8%. Aqui a questão de altas do programa, então quem é da área de saúde sabe que uma criança com transtorno espectro autista, ela tem um período, e nem sempre é um período curto, desde o diagnóstico, o início da intervenção terapêutica até a alta. Então aqui a gente já conseguiu, para a gente é um número muito vitorioso, porque às vezes tem crianças que ficam a vida inteira fazendo terapia e não conseguem alta do acompanhamento, né? Então a gente conseguiu aí fazer alta de 33 crianças e hoje a gente tem 87% de redução de custos com recursos humanos dentro desse programa. Mas é claro que esse programa também tem um retorno financeiro que eu trouxe aqui para vocês. Basicamente, hoje esse programa está trazendo para nós 1,16% de retorno financeiro, reais, né, para cada R$ 1 investido. Então, a gente faz todo o levantamento, qual é o custo evitado, se essa mesma criança estivesse fazendo terapia na nossa rede terceirizada, qual seria o custo dele, por quanto tempo, talvez ao longo da vida, que a alta é muito mais difícil, porque o tratamento é um outro tipo, uma outra linha de tratamento, né? Então, qual que é o custo hoje evitado dele dentro do nosso serviço e ele utilizando a rede externa. Então, aqui o ROI de 1,16 para cada R$ 1 investido. Aqui já encaminhando para o final, quando a gente fala de inovação interna, a gente trabalha com as duas frentes. Inovações externas, a gente trabalha com a Hackathon, dentro do Link, o Hub de Inovação, o próprio Imersão Unimed. Então, Hackathon a gente trabalhou 2018 e 2019, Hub de Inovação a gente fez uma parceria com a Universidade de Cascavel, a UniOeste, onde a gente tem lá um espaço onde os alunos podem desenvolver e prototipar projetos, e também a gente tem um programa próprio de inovação aberta em conjunto com startups se chama Imersão Unimed. Falando um pouquinho de um exemplo específico que foi vindo de uma hackathon que a gente fez, um programa de negociação digital de dívidas, onde uma startup forneceu aí uma solução para a nossa dor, a gente conseguiu um retorno de 0,57 para cada R$ 1 investido. Então, veja que o ROI também, a variação dele, existem projetos que vão me dar muito mais retorno e existem projetos que me dão menos retorno, mas a gente sempre está acompanhando e olhando principalmente, além do retorno, quais são as dores que isso soluciona dentro da organização. E quando a gente fala aqui de inovação interna, a gente tem a fábrica de inovação, que seria lá o programa de boas ideias, né? A gente teve aí agora a semana do Innovation e a gente inclusive fez nosso primeiro Ideaton com colaboradores de maneira interna, onde eles tiraram aí um dia, saíram do período de trabalho, trabalharam em times ali para trazer soluções para a Unimed Cascavel com base nas principais dores. Esse aqui a gente trouxe como exemplo a taxa de ideias implantada, então de 30 ideias implantadas do nosso programa interno, a gente teve 8 acatados, 27%. Aqui está o nosso maior desafio, ainda é mudar uma parte da cultura que ainda talvez não esteja tão madura, principalmente do ponto de vista de análise do comitê, né? Então a gente tenta de todas as formas retirar os viés no momento de análise, mas a gente sabe ainda que precisa
de uma evolução, talvez, e uma maturidade melhor em alguns aspectos, mas acho que a gente tem evoluído bem. Quando a gente olha para trás, lá em 2018, que a gente começou, e quando a gente olha para 2024, a gente fica bem, bem contente aí com os resultados que estão sendo obtidos dentro da Unimed Cascavel quando a gente está falando aí de inovação. E é isso, gente. Fechei em 23 minutos. É isso, meu muito obrigada. Agora eu estou à disposição para as perguntas e para a gente dar continuidade aí nos questionamentos. Perfeito, muito obrigada, Adri. Essa é a prova viva de que a inovação sim gera nota fiscal, a inovação sim gera ROI, né? A Adri apresentou aí infinitos métricas que eles têm dentro de todos os programas ali oferecidos pela Unimed, que sim traz retorno. Agora, então, vamos para as perguntas. Algumas já mandaram aqui no chat. Se você não mandou no chat e tem alguma dúvida, pode ficar à vontade agora também para abrir o microfone, conversar com o nosso pessoal. A gente ainda tem uns minutinhos. Como a gente atrasou um pouco no início, a gente reduziu um pouco o nosso tempo aqui no final, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Pergunta do Andrés, foi eu que mandei aqui, mas ele me mandou no chat do WhatsApp. Ele perguntou qual a importância da diferenciação de indicadores do processo de inovação dos indicadores estratégicos da inovação. Então, eu anotei aqui a pergunta dele. Deixa eu só mandar um abraço para o Fabrício, da Unimed Campo Mourão. Não conheço o Fabrício, tá? É que eu sou de Campo Mourão. Então, alô, Campo Mourão! Valeu, e o valeu. William, acho que a gente já se encontrou em algum evento de inovação aí do ecossistema, aí, com certeza, né? Cada um tem a sua importância. O que a gente tem que ver aí é o seguinte: a estratégia, o porquê, né? E o processo é o como. Né? É mais ou menos se eu seguisse a linha do Golden Circle do Simon Sinek. Eu tenho, então, não existe o como sem o porquê. Os dois têm a sua relação de importância. Então, a gente precisa sempre estar com essa visão quando a gente vai falar da estratégia, para depois eu puxar os indicadores. A fala do Fabrício trouxe muito disso, estratégia para indicador. E quando eu coloco as duas junto, a da Adriele e a do William, eu percebo que cada um tem o seu indicador para o seu negócio. Né? Mas o ponto comum dos dois, talvez seja coincidência, é que começou em 2018. Então, hoje você consegue ter, 6 anos depois, uma visão de resultados positivos do que está sendo feito. Eu acho que esse é o grande motivador para todo mundo que está aqui, que está começando, que está no meio da jornada ainda, que às vezes tem dificuldade para defender isso na direção, é que precisa desse tempo. E todo mundo começou e desenvolveu um processo que é a cultura, é o mindset. Inovação é mindset. Eu não vou fazer inovação se eu tiver um mindset travado, né? E não é papo de coach, não. Isso aqui é o que a literatura mostra para a gente. A gente tem que ter uma forma de ver e agir diferente. E, obviamente, né, eu sempre faço esses paralelos com cultura e inovação, a viabilidade financeira, ela devora a cultura e inovação no final do dia. Então, se eu não tiver também o tempo para e o resultado, essa linha descontinua e outra linha vem. Então, o como é todo o processo, é o que você vai fazer. O porquê é a estratégia. E antes eu tenho que sensibilizar que isso tudo vai melhorar a competitividade da empresa. Essa é a minha forma de ver, tá? A gente tem outras leituras para isso, mas eu entendo mais ou menos nesse caminho. Perfeito. Vamos para a próxima, então, para o William. William, os comitês de inovação, o Rafael, da Cevale, que fez essa pergunta, ele perguntou: os comitês de inovação são segmentados por diretoria? Se puder comentar um pouco mais sobre isso. Isso, a gente tem 5 comitês de inovação, então. O 4 por diretoria, cada unidade de negócio tem a sua própria diretoria, né? Então a gente tem o da Florestal, de celulose, embalagens e papéis. Papéis, inclusive, ele é seccionado, então isso foi um pedido da diretoria de papéis para seccionar por produto, então por craft e por cartões. Existe também o comitê de papéis, então dentro da diretoria de papéis existe a diretoria de papéis Paraná e papéis
que não é Paraná, então São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. Então, a gente tem um comitê de papéis dessa diretoria e existe o comitê de P&D. A gente já teve experiência com comitês de outras unidades, de áreas de apoio também, como agente de gestão, como POS e TI, mas aí meio que cada dessas áreas de apoio foi decidido não ser só específico sobre inovação. Então, aí é um comitê mais amplo, né, mais aberto. Uhum. Legal, acho que respondeu. Aqui mais uma pergunta para o William. Então, dentro dos programas que você apresentou, qual o tempo de cada projeto, quantas pessoas participam em média, as ações e entregas são reportadas para quem? Acho que ele já apresentou um pouquinho lá no final, né? Quando você É, falou ali quem que aprova cada essa parte instância, do mas comenta tempo, um por pouquinho mais. exemplo, essa parte do tempo para cada projeto é muito variável, né? Depende do tipo do projeto, não só se é Klabin Lab ou se é Klabin mais U, mas depende do que vai ser Uhum. direcionado. Então, no próprio Klabin mais U, se é um projeto de pesquisa de mestrado, demora 2 anos, 3 anos. Se é com um estudante de graduação, pode demorar um semestre só. E aí as ações geralmente são reportadas no comitê, e aí quem leva para o comitê geralmente é o próprio dono do projeto, tá? Então não sou eu que reporto, por exemplo, no comitê de inovação. É até uma forma de dar reconhecimento para a pessoa que conduziu o projeto. Ah, legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que não mandou aqui no chat? Gostaria de abrir o microfone? Aproveitem que o pessoal aqui entende do que está falando, hein? Então é isso. Vamos encaminhando para o final do nosso webinar. Queria agradecer muito, palestrantes. Obrigada por compartilhar aí toda a experiência de vocês, o case de vocês. Foi incrível. Eu acredito que todo mundo tenha conseguido tirar vários insights aqui para implementar já dentro das suas empresas. Então, obrigada. Pessoal, vou pedir por gentileza, quem está aqui, se puder, fazer a avaliação para a gente desse evento. É muito Uhum. importante que vocês compartilhem toda, a experiência de vocês, para a gente conseguir melhorar cada dia mais. Vocês podem tanto escanear o QR Code aqui na tela, quanto pegar o link que eu mandei no chat. Ô, Ju, antes de você fechar, não sei se a gente vai ter um tchauzinho aí, talvez do clima Vamos largado. Vou sim. fazer dois. Então tá, então vou esperar você distribuir para a gente. Então, pode falar. Eu vou tirar uma foto depois no final para a gente Ah, marcar, pronto, né? vou dizer o Registrar seguinte: esse quem momento. quiser a apresentação, como você já está com ela aí, só peço para você travar em PDF, fica disponível. Quem quiser, você pode enviar, tá? Não tem problema nenhum. E a segunda, dizer para o pessoal do norte, do oeste paranaense, para assistir o Move. O Move está indo na Tarobá, domingo, 9h30, e nesse programa de domingo a gente vai falar de direito digital e LGPD, qual que é a importância disso nos processos, tanto de inovação quanto dentro da estrutura das companhias. Quem vai vir é uma amiga minha advogada, que é referência nacional nisso aí, bem bacana. Então, fica a dica. Para o pessoal de Londrina, é na Tarobá, domingo, sábado, 9 horas. Então, norte, sábado, 9 horas, oeste, domingo, 9h30. Antes de ir para a missa, dá para assistir o movie. Show, perfeito. O Cristiano, ele é apresentador, então, desse Ah, programa. Então, quem a quiser, Carol ali, agora que eu vi. Oh, oi, Ana. E aí, Cristiano? Tudo bom? ai, Tudo ai, certo? Tamo aí, né? Mais um dia, inovação tem É, que estar na veia. é com verdade. certeza. Então, pessoal, quem quiser os links do programa ali do Cristiano, só me manda uma mensagem depois no privado que eu compartilho com vocês. E a apresentação dessa gravação, ela vai subir para o YouTube, tá? As cooperativas podem encontrar no link que está lá na descrição do WhatsApp, que lá tem todo o compilado das informações do projeto. E o pessoal que não faz parte do projeto, a gente sempre sobe ali no YouTube do Campus da Indústria, vocês podem encontrar lá, tá liberado para todo mundo. Acredito que no máximo na semana que vem, ali no início, já esteja disponível, tá bom? Então, vou pedir para quem puder ir abrir a câmera para a gente tirar um print, registrar esse momento, fazer aquela postagem no LinkedIn de sempre, né? Vamos lá. Oi? Contar. 1, 2, 3 e já.
Foi. Ixi, tem mais gente abrindo a câmera. Ah, mas já foi. Já tirei aqui. Deixa eu salvar essa imagem para não correr o risco da gente perder ela. Porque eu já fiz isso outras vezes. Perfeito, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Foi muito bom estar com vocês durante essa manhã. Obrigada, palestrantes, mais uma vez, por compartilhar todo o conhecimento de vocês. Espero que todos aqui tenham conseguido tirar insights valiosos aí para implementar já amanhã dentro da cooperativa. E é isso, obrigada. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.